Irmãos queridos, vamos abrir o texto sagrado? Vocês já sabem, é Eclesiastes, e hoje pela manhã nós chegamos ao capítulo de número 9. Nós instalamos durante a semana uma segunda bomba para irrigar nossa tenda. Eu queria saber se ela está funcionando. Os irmãos da diaconia, tá não, né? Que bênção. Oremos para que ninguém passe mal hoje de novo. Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós vamos estudar nesta manhã do verso 1 ao verso de número 10. Passando ao lado de um cemitério, eu reparei quando Cael, do nada, fez o sinal da cruz. Eu me virei para ele e disse: rapaz, tu é crente? E ele respondeu: pai, eu sei, mas na hora do medo vale tudo. Será? O que lhe assusta na vida? Você tem medo, quem sabe, da morte? Eu entendo. Mas em vez de temermos, não seria mais sábio aprendermos com ela? É a mensagem do texto que vamos ouvir e considerar nesta manhã. E para começar eu quero ler o verso de número 10. Eclesiastes capítulo 9 e verso de número 10. E se puder fechar a porta aí, ajuda a gente para não escapar. A palavra de Deus nos diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. E nela, como disse o salmista, nós encontramos nosso consolo. Que assim seja nesta manhã. Que este culto seja um verdadeiro encontro entre o Senhor e o teu povo. E que em tua palavra tu nos fale poderosamente. Ensina-nos a viver para a tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a passagem diante de nós é feita de duas reflexões e uma instrução. A primeira reflexão trata da inevitabilidade da morte. A segunda destaca a vantagem dos vivos. E ao fim do texto, nós temos uma instrução sobre como viver à luz da morte. Isso é sabedoria. Sábio não é quem vive com medo de morrer. Sábio, segundo a Bíblia, é aquele que aprende com a morte a viver melhor para a glória de Deus. Pastor, mas o que significa na prática? Por que deveríamos parar para ouvir, considerar, falar sobre a morte? De acordo com o pregador de Eclesiastes, nós devemos aprender com a morte porque ela é certa. Essa é a primeira coisa.
verso 1 do nosso texto. Volte os seus olhos aí para o texto comigo outra vez. Salomão escreve: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Salomão terminou o capítulo 8 nos dizendo que ninguém é capaz de entender tudo o que se passa debaixo do sol. É claro, você deve se lembrar, ele falava no contexto das injustiças do mundo. Coisas boas acontecem até com ímpios. Coisas ruins acontecem até com justos. Então, como entender plenamente o que Deus está fazendo? Nem sempre é fácil. No entanto, em Deus nós podemos descansar o tempo todo. É com essa mensagem que ele abre o capítulo 9. Justos e sábios, e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Com estas palavras, escreve um comentarista: o sábio deixa o povo de Deus no melhor lugar do mundo, nas mãos de Deus. É uma bênção. Sim, é. Mas o que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Este é o problema outra vez. Nós não sabemos ao certo o que viveremos amanhã. Por mais abençoados que sejam, os crentes não sabem o que viverão amanhã. Amor ou ódio, facilidade ou dificuldade, tranquilidade ou tribulação. Essa é a vida debaixo do sol. Por quê, irmãos? Os versos 2 e 3 nos ajudam a entender um pouco. O sábio escreve: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. No capítulo anterior, o que perturbava o sábio era ímpios que recebem o que justos merecem e justos que recebem o que ímpios merecem. Neste, sua preocupação é: todos partilham um destino comum. Não importa o que somos, se justos ou ímpios, se crentes ou incrédulos, não faz diferença. Você pode amar a Deus de todo o seu coração ou você pode desprezá-lo com toda a sua força. No final, este é o mal que perturba Salomão. O destino de todos é o mesmo. É a morte. Qual a razão para isso, gente? Ao mencionar a maldade e a loucura que habitam o coração humano, o sábio talvez esteja fazendo referência ao dilúvio. E sobre o dilúvio, Moisés escreveu em Gênesis 6
Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou talvez ele estivesse pensando em um evento ainda anterior, a desobediência no jardim do Éden. O Senhor disse ao primeiro Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. É por isso que o Novo Testamento ensina, como já foi citado aqui, o salário do pecado é a morte. Então não tem como escapar. A morte é certa. Sejam justos ou ímpios, crentes ou descrentes, todos são obrigados a enfrentá-la como parte da maldição do pecado. E agora, irmãos? Como vivemos sob a sempre presente ameaça da morte? Como lidamos com a informação de que justos e ímpios partilham de um destino comum? Eu tenho para mim que aqui nós encontramos duas aplicações valiosíssimas. Um encorajamento e um consolo. O encorajamento é: crente, anime-se. A loucura e a maldade deste mundo vão passar. Ninguém se anima? Essa mensagem é como uma espada de dois gumes, corta para os dois lados. Se você é crente de verdade, você vive em algum nível em guerra o tempo todo contra o pecado que lhe assedia. Sim ou não? Recentemente eu ouvi de um irmão com quem conversava: pastor, eu fui alcançado pelo Evangelho e então a batalha começou. Que lucidez! Sim, queridos. Pois enquanto não nascemos de novo, poucos pecados nos perturbam de verdade. Mas quando por graça o Espírito nos comunica vida espiritual, ou nos dá vida espiritual, de repente, nós começamos a levar Deus em alta consideração. E como começamos a tratar os nossos pecados como de fato eles devem ser tratados, com seriedade. É quando a guerra começa. E se você está em guerra, eu te pergunto, você não cansa de lutar? De se entristecer tantas vezes por cair nos mesmos pecados? Você não cansa de perder para as mesmas coisas? Irmão, ouça a voz do seu Deus. A loucura e a maldade desta vida terão um fim. Sabe o que significa para mim e para você? Que a luta contra o pecado vai morrer no dia da nossa morte. Para mim isso é encorajamento. Mas tem o outro lado da espada. Tantas vezes nos pegamos tristes com a loucura deste mundo. Tantas vezes nos vemos frustrados diante da maldade dos homens. Ficamos chocados com crimes hediondos. Desanimamos diante de tanta corrupção. Nos vemos
tristes ao percebermos irmãos e amigos que se acham aprisionados em pecados e vícios dos mais diversos. Até quando, Senhor? A voz do Senhor nos diz: o coração dos homens está cheio de maldade e loucura durante toda a vida. Mas por fim, eles se juntarão aos mortos. Vai passar, irmã. Vai acabar. O mal e a injustiça deste mundo terão um ponto final. Louvado seja o nosso Deus. Pastor, mas nós não podemos viver apenas na expectativa do que vai acontecer. Nós estamos enfrentando o mal agora. Qual é o consolo do texto? De acordo com o autor de Eclesiastes, embora vivamos em um mundo injusto e cheio de maldade, nós não estamos por conta própria. Irmão, se alegre com isso. O texto nos diz que nós estamos nas mãos de Deus. É uma metáfora, eu sei. Só que a Bíblia emprega repetidamente para nos falar do poder, da soberania e do cuidado do nosso Deus. O Salmo 95, por exemplo, canta: Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. E em João 10, Jesus declarou: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que segurança, irmãos. Que consolo nosso. Por agora, nós não estamos livres dos sofrimentos desta vida. Crentes e descrentes adoecem. Crentes e descrentes sofrem acidentes. Crentes e descrentes são expostos a todo tipo de maldade e injustiça nesta vida. Sim, isso é verdade. Mas não é toda a verdade sobre nós. Há uma verdade melhor. Incomparavelmente melhor para os crentes. Qual é? Em todo tempo, nós estamos nas mãos do nosso Deus. Ele é o nosso supremo pastor, que cuida de suas ovelhas. É o Salvador bendito que guarda o seu povo em segurança até o último dia, irmãos. É no que cremos, sim ou não? Segundo Salomão, nós também devemos aprender com a morte, porque ela deveria ser tratada como um grande prejuízo. A morte é certa, mas ela também é um grande prejuízo. Em que sentido? No verso 4 nós lemos: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Se a morte é certa, irmãos, e alcança a todos, como acabamos de ouvir, quem está entre os vivos tem esperança. De quê? De viver. De desfrutar a vida como um presente de Deus. Sim, pois, segundo o Salmo, ou o sábio, perdão, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Sabe o que é isso aqui? É um provérbio da sabedoria. Na época, o cachorro não era um petzinho querido. Não era tratado como o melhor amigo dos homens. O cachorro era um animal selvagem e sujo, que vivia de
lixo e resto de comida. Seu equivalente a essa altura da revelação bíblica seria o nosso rato. O leão, por sua vez, já era grande e poderoso e tinha lugar de destaque também em Israel. Ainda assim, Salomão nos diz, um cachorro vivo, um rato vivo, é melhor do que um leão morto. Por quê? Porque quem está entre os vivos ainda tem esperança de viver coisas melhores. Nós podemos concordar com ele. Mas o que se perde na morte, que é tão valioso? Porque é que o sábio de Eclesiastes considera a morte um grande prejuízo. Versos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. A expressão debaixo do sol, você precisa sempre lembrar, limita a pesquisa de Salomão a esta terra. Ele não está comparando a morte com o que há de vir. Está comparando a morte com o que ficou para trás. Nesse sentido, então, ele considera a morte um grande prejuízo. Por quê? Nós lemos. Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada mais sabem. Ou seja, irmãos, eles desconectam-se desta vida e tornam-se completamente ignorantes quanto a ela. Para Salomão é um prejuízo. A morte também é um grande prejuízo para ele, porque para os mortos, nós lemos, não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles, isto é, não se tem mais pelo que lutar. Não há mais futuro para os mortos. E até seu passado, em breve será esquecido pelos vivos, mesmo que tenham feito muito. A morte é um prejuízo, porque, segundo o sábio, para os mortos, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. O pregador está falando das paixões humanas. Ou como coloca um comentarista, das coisas que nos fazem sentir vivos. E por fim, chegamos a uma das descrições bíblicas mais fortes sobre os mortos. Ao final do verso 6, nós lemos: nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isto é, os mortos se foram para sempre desta vida. Não há mais futuro, não há mais passado, suas paixões desapareceram e nunca mais eles terão parte alguma na vida que se passa debaixo do sol. Durma com um barulho desse, irmão. Mas tenha em mente que Salomão está nos dizendo tudo isso sobre a morte com o objetivo de nos ajudar a viver o aqui e agora. Por isso a pergunta que fica é: nós vamos ouvi-lo? Uma de suas lições mais preciosas dessa parte do texto é: valorize o que você tem hoje, amigo. Porque já já a morte chega.
e ela vai arrancá-lo das suas mãos. Que tal parar e pensar um pouquinho? Quem são as pessoas que você mais ama na vida, irmã? Com quem você gosta de passar o tempo? Qual é a atividade ou trabalho que enche o teu coração de alegria? Quais são os lugares que você gosta de visitar, as comidas que você gosta de comer? Irmão, o tempo de amar as pessoas, de apreciar as atividades, de saborear as comidas, chama-se hoje. Amanhã vai ser tarde demais. A morte é certa. E ao chegar, ela vai nos arrancar deste plano. É nesse sentido que precisamos entender o ensino de Salomão. Quem está entre os vivos tem esperança, esperança de viver melhor, de aproveitar mais, de tirar o máximo de proveito da vida que Deus lhe der. Outra lição que salta nestes versos é: prepare-se para morrer, irmãozinho. A maioria das pessoas foge do assunto. Não é o caso do sábio de Eclesiastes. Ele amava o que alguns chamam de memento mori, lembretes da morte do latim. Sim, porque com a morte se aprende a viver. E quem é sábio de verdade se prepara até para morrer. Como é que alguém se prepara para um troço desse? Colocando a discussão no contexto maior das Escrituras, nós podemos citar, por exemplo, Gálatas 2:20, quando Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eis a vida cristã. Eis a vida cristã que nos prepara para morrer. Crucificados com Cristo, irmãos, nós já não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos como prova de que o Espírito está em ação no nosso coração, para a glória de Cristo e para o bem dos outros. De um lado, nós fazemos guerra contra o pecado e no poder do Espírito nós matamos um por um para a glória de Deus. Essa é a nossa vida. Do outro, nós crescemos em conhecimento e amor por aquele que primeiro nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Isso é vida cristã. Mas podemos citar também Filipenses 1:21. Se lembra do texto? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preso em Roma e aguardando o julgamento que podia resultar em sua morte, Paulo resumiu nossa vida e apontou nossa grande esperança. Se vivemos, nós vivemos para a glória e serviço de Cristo, vida cristã. Mas se morremos em Cristo, nossa morte já não é mais um grande prejuízo. É, na verdade, grande lucro. Da perspectiva de Eclesiastes 9, que considera a vida apenas debaixo do sol, sim, a morte é um prejuízo porque nós deixamos muito para trás. Mas se considerarmos o restante da Escritura, inclusive Eclesiastes 12, a morte dos crentes é, na verdade, um grande lucro.
por quê, irmãos? Nesse mesmo texto de Filipenses, Paulo declara: desejo partir e estar com Cristo, o que me é muito melhor. Lucas 23, que citei no sermão passado, também é prova da nossa esperança. Jesus não disse ao criminoso da cruz: depois de dormir 1000 anos, estarás comigo no paraíso. O que Jesus lhe disse de fato foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa grande esperança. Ao morrermos, irmãos, nós não vamos desaparecer do mapa, tampouco dormiremos. Em vez disso, ainda que em estado intermediário, nós já estaremos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que todas as alegrias desta vida juntas. Isso é esperança. Então veja, de uma maneira ou de outra, a morte já está nos abençoando. Ou ela está nos ajudando a viver para a glória de Cristo, ou ela está nos conduzindo à própria presença de Cristo. Louvado seja Deus pelas duas coisas. Para terminar, nós também devemos aprender com a morte, porque ela é um grande amigo. Amigo de quem, pastor? Que tipo de amigo eu tenho em mente, gente? O tipo de amigo que nos agarra pelo braço e grita: não perca a oportunidade de viver. Verso 7. O sábio escreve: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Por quê? Pois Deus já se agradou do que você faz. Percebam, irmãos, não é uma sugestão, vocês viram? É uma ordem que carrega um tom de urgência. Portanto, vá, se levante, faça. Uma vez que a morte é certa, e sabendo que ela nos tirará tantas coisas, a ordem do sábio é: coma com prazer, beba de coração alegre. Nós não comemos todas as refeições com o mesmo prazer, é fato. Durante a semana nós comemos para sobreviver e trabalhar, tudo bem. Mas há dias, há momentos que você precisa comer devagar, saboreando, aproveitando e dando graças a Deus pelo momento e pela provisão. O mesmo se aplica à bebida, irmãos. O ponto de Salomão não é agora que todos devemos beber vinho. Não. Vinho é a bebida favorita de Israel. O ponto é que nós devemos beber o que gostamos, com alegria de coração. Vinho, cerveja, café ou suco. Com o coração alegre. E se você está estribuchando, grife aí na sua Bíblia o que Salomão escreveu. Pois Deus já se agradou do que fazemos. Ele está pensando muito provavelmente no relato da criação. Deus não só fez comida e bebida para nossa sobrevivência, crente.
Ele os fez também para o nosso prazer. Louvado seja o Senhor por isso. O mesmo tom corre para os versos 8 e 9. Quando o sábio escreve: esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. De novo, irmãos, uma vez que a morte é certa, e sabendo que ela vai nos tirar tantas coisas, a ordem bíblica é: desfrutem a vida. A vida, como nos lembra Salomão aqui, está cheia de árduo trabalho. É a vida debaixo do sol. Nós trabalhamos, nós suamos, nós cansamos, nós lutamos, nós nos entristecemos, sim. Mas também há dias de festa e de prazer na casa do crente. E quando eles surgem, diz o sábio, escolham a melhor roupa, a roupa de festa. Unjam a cabeça, isto é, perfumem-se bem. E desfrutem a vida com a mulher a quem vocês amam. Isso vocês sabem o que é. Eu espero. Por fim, o pregador ainda nos exorta, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Você sente a urgência de novo? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. A ênfase aqui não está tanto em uma atividade que temos de fazer. Está na rica oportunidade que temos de fazer qualquer coisa para a glória de Deus. E nós precisamos dar atenção. Não podemos perder a oportunidade, pois na sepultura, para onde todos nós vamos, não tem mais planejamento, nem atividade, nem conhecimento, nem sabedoria. Isto é, uma vez que a morte é certa, irmão, e sabendo que ela vai nos tirar tantas coisas, a hora de fazer é agora. Você entende isso? Você vai aproveitar a oportunidade que tem hoje. Hoje. Algumas pessoas vivem planejando viver, mas nunca vivem de verdade. Passam a vida sonhando em realizar, mas nunca chegam a realizar. Conhece gente assim? Um irmão se aproximou do pastor Charles Spurgeon e disse: pastor, o meu grande sonho na vida é pregar o evangelho na Índia. O pastor Spurgeon ouviu atentamente e então respondeu com cuidado: meu irmão, seria uma grande bênção pregar na Índia, se Deus lhe permitir. Mas por que o irmão não começa a pregar aqui mesmo em Londres? Viver o hoje, irmãos. Aproveitar o que Deus tem nos dado é urgente. Portanto, vá, coma, beba,
festeje, desfrute a vida com a mulher que você ama hoje. Porque a morte é certa. E em breve ela vai chegar para nos arrancar muitas oportunidades. Então não só planeje viver o que quer. Viva aquilo que Deus já te permite, irmão. Não só viva sonhando realizar. Realize aquilo que Deus colocou em tuas mãos e faça-o, como acabamos de ler, com toda a sua força. Sabe o que significa? Escute isso, irmão. Preguiça e desleixo não são bem-vindos na casa do crente. Seja trabalho, seja discipulado, seja estudar lá fora, seja estudar a Bíblia, desfrutar tempo em família, ou levantar um prédio, qualquer que seja a atividade que Deus colocar na tua mão. Nós precisamos dar 100% da nossa força. Afinal, nós vivemos toda a nossa vida para a glória dele. Você pode dizer amém comigo? Isso inclui o desfrutar a vida bacana. Os mais ascéticos podem se incomodar com a mensagem repetitiva de Salomão. Comer, beber, festejar e fazer sexo são as melhores coisas da vida, Salomão. Deixa eu trazer Lutero para a discussão, talvez ele te ajude. O reformador, pregando essa passagem, escreveu: Salomão não está sugerindo uma vida de prazer e luxúria, marcas daqueles que não percebem a vaidade ou o vapor de todas as coisas. O rei de Jerusalém está falando a crentes que sentem a vexação e os sofrimentos desta vida. Ele recomenda a alegria para encorajar corações abatidos. E lembre-se, está aí na sua Bíblia, nós lemos. Algumas versões vão dizer, Deus já se agradou. Outras, Deus já aprovou. Outras, Deus já abençoou. Todas essas coisas. Há muitos crentes que acham que piedade é viver num mosteiro, sem comer, sem beber e em voto de castidade. Mas veja a sua Bíblia. Ela está recomendando e elogiando essas mesmas coisas. Segundo Colossenses, irmãos, ser crente não significa viver no não prove, não faça, não toque. Ser crente, segundo 1 Timóteo, é entender que tudo que Deus criou é bom e que nada que vem das mãos dele deve ser rejeitado. Para citar outra vez o reformador, Lutero ensinava, depois de um dia de trabalho honesto, um homem crente deve ir para casa, comer seu jantar, beber sua cerveja, tocar sua flauta, cantar com suas crianças e fazer amor com sua mulher, tudo isso para a glória de Deus. Isso é santo aos olhos do Senhor. Agora, não é sempre assim, né? Não é tão simples. Porque o pecado, irmãos, atrapalha tudo. Confunde e distorce todas as coisas.
Nas palavras do pastor Timothy Keller, nosso coração, por causa do pecado, tem a tendência de divinizar as melhores coisas da vida, ou as coisas boas da vida. Ele sempre quer fazer delas o centro da vida. Se as conquistarmos, nós pensamos, teremos segurança, significado, satisfação. Mas não é o que acontece, é? Nós as conquistamos apenas para descobrir que elas não realizam plenamente. Nós confiamos nessas coisas até que se quebrem, quebrando com isso nossos corações. Como é que se protege diante desse perigo? Paulo diz a Timóteo: receba tudo das mãos de Deus, com ações de graças. Não adore a nada, nem seu ninguém, só a Ele, e tudo receba dele com gratidão. Também é bom lembrar que todas as coisas boas da vida estão apontando para algo infinitamente superior que vamos viver. Casamento, comida, bebida, são fotos imperfeitas, gente. Em breve, nossas melhores festas vão dar lugar ao que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, ou o casamento do Senhor Jesus. E naquele dia, todos os que fizeram de Cristo seu maior prazer na vida, viverão o cumprimento de 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Você estará lá, amigo? Esta festa de prazer sem fim está destinada àqueles que ouviram e crerão no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o Filho de Deus veio ao mundo comendo e bebendo com os pecadores, dando-lhes um vislumbre da festa celestial. Mas quando era chegada a hora da salvação, Jesus bebeu mesmo, foi de um cálice terrível, a própria ira de Deus. E ele se deu como pão para ser partido, moído na cruz por seu povo. Antes da festa celestial, Jesus viveu o pior dos infernos e a tudo suportou na cruz para nos salvar da condenação do pecado. Se o Espírito estiver convencendo você, você vai se enxergar como todos os crentes se enxergam, como pecadores carentes do Salvador. Se o Espírito estiver te dando luz para ver, você vai ver a Cristo como este Salvador bendito, que pode te salvar da ira vindoura e que pode te encher de alegria e prazer nesta vida. É como vamos enfrentar, irmãos, as durezas desta vida e, enfim, a morte quando ela chegar. De novo, eu não sei se, como disse ao início, você tem medo dela. O que sei é que é melhor aprender com ela. Sábio é quem ouve os seus lembretes e os atende com atenção. O ex-secretário da Casa Branca, um homem por nome de Tony Snow,
depois de 5 semanas de tratamento contra o câncer, voltou ao trabalho e, como primeira tarefa, ele deu uma entrevista. E na ocasião o que disse foi: nem todos sobrevivem ao câncer, mas todos nós recebemos a vida como um presente que deve ser desfrutado da melhor maneira possível. Que assim seja na tua casa, que assim seja na minha casa. Que aprendamos com o lembrete da morte hoje e que vivamos todos os dias da nossa vida para a glória de Deus, para a alegria nossa e a alegria das pessoas com quem convivemos. Curve a sua cabeça comigo, feche os seus olhos e tenha um tempo de oração respondendo à palavra de Deus.